Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. No último encontro, nós definimos uma pirâmide bem como seus elementos. Nesse encontro, nós nos ocuparemos em determinar o volume de uma pirâmide. Para isso, consideraremos uma pirâmide cuja base é a região poligonal P contida no plano alfa. Observe que a altura dessa pirâmide é dada por h. Para essa mesma pirâmide, traçaremos um plano π paralelo ao plano da base, o qual intersecta a pirâmide, determinando uma seção que é um polígono P. Este polígono é semelhante à base desta pirâmide. Sendo a seção da pirâmide pelo plano π um polígono semelhante à base dessa mesma pirâmide, nós podemos estabelecer que a razão de semelhança entre essas duas figuras é h sobre x. E o quadrado dessa razão de semelhança é h sobre x ao quadrado. Isso implica que a razão entre as áreas da base e dessa seção da pirâmide também estão na razão de h sobre x ao quadrado. Observe agora que se nós tivermos duas pirâmides com mesma altura e seccionadas por um mesmo plano π à mesma distância dos vértices, nós teremos que esse resultado envolvendo as áreas tanto da base como da seção transversal é a mesma para as duas pirâmides, ou seja, tanto a área de P1 sobre a área da seção transversal P1, assim como a área de P2 da segunda pirâmide, base da segunda pirâmide, e a área da seção transversal nessa mesma segunda pirâmide, ambas as razões estão na razão de h sobre x ao quadrado. Isso implica que a razão entre a área da base e a área da seção transversal é a mesma para as duas pirâmides. Se porventura as duas pirâmides tiverem área das bases iguais, ou seja, a área da base da pirâmide 1 é igual à área da base da pirâmide 2, isso implicará que as áreas das seções transversais na pirâmide 1 e na pirâmide 2 também serão iguais. Assim, utilizando o princípio de Cavalieri, nós podemos afirmar que pirâmides com áreas das bases iguais e com a mesma altura têm volumes também iguais. Nós partiremos então de um prisma reto retangular, um cubo em particular. Para este cubo, nós faremos os seguintes traçados. Primeiro, o segmento IB. Em seguida, o segmento IC. Depois, o segmento ID. E, finalmente, o segmento IK. Esses quatro segmentos dividirão o cubo em três pirâmides. Essa, que é uma pirâmide de base quadrada, cuja altura é a altura do cubo. Uma segunda pirâmide também de base quadrada, também com altura igual à medida da aresta do cubo. E uma terceira também de base quadrada, também de altura com medida igual à aresta desse cubo. Note que as três constituem esse cubo, e agora nós deslocaremos cada uma delas para mostrar a sobreposição desta figura. Agora a segunda pirâmide que compõe o cubo. O cubo foi dividido em três pirâmides, logo o volume desse cubo é dado pela soma do volume das três pirâmides. Mas lembremos que as três pirâmides são congruentes, ou seja, o volume das três é o mesmo. Desse modo, o volume do cubo é 3 vezes o volume da pirâmide. E assim nós escrevemos que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do cubo. Se nós lembrarmos que o volume do cubo é dado pelo produto da área da base vezes a altura, nós chegamos à conclusão que o volume de qualquer pirâmide é 1/3 da área da base dessa pirâmide vezes a altura dessa mesma pirâmide.
Vejamos algumas aplicações deste resultado. Nós vamos considerar uma pirâmide quadrada, com a aresta da base medindo 6 centímetros e a altura 10 centímetros. Nós determinaremos o volume desta pirâmide. Em primeiro lugar, lembrando que se a base é um quadrado, a área da base dessa pirâmide é a aresta da base ao quadrado, portanto, esta área da base é igual a 36 centímetros quadrados. Lembremos agora que o volume dessa pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, 1/3 de 36 centímetros quadrados, que é a área da base, vezes a altura dessa pirâmide, que é 10. Consequentemente, esta pirâmide tem volume igual a 120 centímetros cúbicos. Um sólido que já ocupou nossa atenção anteriormente foi o chamado tetraedro, uma pirâmide de base triangular cujas 4 faces são congruentes, portanto, cujas faces são triângulos equiláteros. Nós vamos considerar uma peça aqui maciça com o formato de um tetraedro, sendo que a aresta da peça ou aresta desse tetraedro mede 4 centímetros. Nós vamos determinar o volume desse tetraedro. Para isso, nós consideraremos primeiro uma das faces, BCD, que é um triângulo equilátero. Nós vamos determinar o segmento BM, que representa, neste caso, a altura do triângulo BCD, que é a base dessa pirâmide. Observa que o ponto M é ponto médio do segmento CD e, pela natureza do triângulo, ou seja, pelo fato dele ser equilátero, esse segmento BM também é perpendicular ao lado CD. Desta maneira, o triângulo BMD é um triângulo retângulo e nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras para determinarmos este segmento BM. Lembrando que a hipotenusa mede 4 centímetros, um dos catetos mede 2 centímetros, nós podemos determinar então a altura por esta relação. 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado, o que me leva à conclusão que BM é 2 raiz de 3 centímetros. Conhecida então a altura desse triângulo, nós podemos já determinar a área da base para esta pirâmide. Ela é dada por quem? Pelo segmento CD vezes o segmento CM dividido por 2, a área de um triângulo. CD é a medida da aresta deste tetraedro, 4 centímetros. BM, a altura do triângulo que serve de base para essa pirâmide, 2 raiz de 3, dividido por 2. Portanto, a área da base desta pirâmide é 4 raiz de 3 centímetros. Mais uma observação, esse segmento BM também representa o chamado apótema da pirâmide, que será importante quando formos determinar a altura dessa mesma pirâmide. Um ponto que é importante é exatamente o ponto G, que é o pé da altura desta pirâmide. O segmento AG representa a altura da pirâmide ou do tetraedro regular. Esse ponto G é dado pelo baricentro do triângulo BCD, que serve de base para esta pirâmide. E o baricentro tem uma propriedade muito importante. Ele divide esta mediana em duas regiões ou em dois segmentos, tais que o segmento GM mede 1/3 do segmento BM. Mas como nós já determinamos a medida do segmento BM, 2 raiz de 3, nós concluímos então que esse segmento GM tem medida 2 raiz de 3 sobre 3 centímetros. E esse segmento GM representa exatamente o apótema da base para este tetraedro. Voltando então à nossa pirâmide, nós observamos que esse triângulo AGM é um triângulo retângulo, sendo que AM representa o apótema da pirâmide, que nós já determinamos a sua medida, 2 raiz de 3. GM representa o apótema da base, que tem medida 2 raiz de 3 sobre 3. E nós queremos determinar AG, a altura do tetraedro. Mais uma vez, pelo fato de que esse triângulo AGM é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras para escrever que AM ao quadrado é igual a GM ao quadrado mais AG ao quadrado. Substituindo os valores de AM e de GM, nós encontramos que a altura dessa pirâmide é 2 raiz de 2 centímetros. De posse, então, da medida da altura e também da área da base desta pirâmide, nós podemos calcular o volume desse tetraedro utilizando a expressão: o volume de qualquer pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base nós determinamos 4 raiz de 3,
centímetros quadrados, a altura, determinamos anteriormente também 2 raios de 2 centímetros, nós podemos então concluir que o volume desse tetraedro é 8 raios de 6 sobre 3 centímetros cúbicos. Terminamos aqui então esse tópico de pirâmides. Nós vimos a definição, os seus elementos e o cálculo do volume em particular de uma pirâmide. Nós continuaremos a estudar esses sólidos e no próximo encontro nós definiremos um cilindro, bem como os seus principais elementos. Um forte abraço a todos e até lá!